Bom, acho que vamos começar. Já deu um tempinho aí, já todo mundo tem entrado. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos que se inscreveram, né, que estão logados aqui conosco. Mas quando eu tive a oportunidade de conhecer ainda, de conversar previamente, me chamo Thiago Lobato, sou responsável aqui pela área de Capital Solutions no Ártica. Nós somos uma boutique especializada em assessoria em finanças corporativas, tanto em operações de fusões e aquisições, quanto em captações de recursos estruturados. Nós chamamos aqui de Capital Solutions. Em Capital Solutions, a nossa ideia é sempre buscar a melhor forma, né, a melhor fonte de recursos financeiros para viabilizar o plano de negócio da companhia, seja via operações de mercado de capitais ou outras formas, né, operações com bancos comerciais, operações sindicalizadas, operações com bancos de fomento e organismos multilaterais. Né. Nós somos bem plural quanto ao produto, nossa ideia é sempre oferecer e trabalhar com as melhores estruturas e operações sob medida, né, de forma que a captação sempre maximize, destrave valor para a companhia. A ideia aqui hoje é conversar um pouquinho sobre o momento atual de mercado para captações, né, quais são as oportunidades, desafios, compartilhar um pouco de experiência e fazer de uma forma mais leve, como se fosse um bate-papo. Né? A ideia aqui é fazer uma mesa redonda, nós convidamos alguns parceiros de trabalho, já fizemos algumas operações juntas, e dessa forma acho que vai ser legal, que vamos ter diversos pontos de vista. Né? A gente tem nós do Ártica como assessor, o Demarest como advogados, a Batio como empresa de assessor ao mercado e o Pátria como investidor. Para a pauta da nossa conversa, nós sugerimos, né, solicitamos aos participantes que enviassem perguntas previamente no momento da inscrição. Nós recebemos diversas perguntas, agradeço o envio de todas, e para seguir aqui como linha de raciocínio, a gente selecionou as que tiveram maior recorrência. Né? De qualquer forma, durante a apresentação, o chat vai ficar disponível, sintam-se à vontade para enviar novas perguntas, para sugerirem novos temas, à medida que tivermos disponibilidade, a gente vai cobrindo. Então, peço aí a gentileza de que cada um se apresente também, e depois a gente entra já nas perguntas para começar nosso bate-papo. Vamos lá. Sugiro aí, não sei, ordem alfabética aí para ter uma sequência lógica, ou sinta-se à vontade para seguir qualquer um que tiver. Bom, posso começar aqui como Alexandre. Prazer, pessoal. Meu nome é Alexandre Mesquita, eu trabalho atualmente no Pátria. O Pátria é uma grande casa aí de alternativos do Brasil e da América Latina, e hoje eu estou especificamente nessa área de estruturações de crédito, então eu faço parte do time que analisa investimentos para o nosso fundo de crédito. Nesse contexto, eu já tive aí algumas interações de operações que a gente viu com a Ártica, e hoje minha cadeira é muito na parte de seleção e estruturação dos ativos. Então aqui o que eu posso falar um pouco e compartilhar um pouco com vocês é um pouco do que a gente tipicamente olha quando a gente está fazendo seleção de ativos, e também um pouco do processo de estruturação dos investimentos do ponto de vista do investidor, do que a gente considera como os itens mais importantes, e o que evidentemente agrada quando a gente está estruturando uma operação. Só rapidamente, eu acho que antes eu iniciei no Pátria no meio de 2018. Antes disso, eu também trabalhava em outra casa chamada Partners Group, que é uma casa internacional que também atua nos mercados privados. Então lá eu tive uma experiência tanto na parte de crédito quanto na parte de private equity. Então, desse ponto de vista de experiência, eu diria que grande parte aí tem sido nessa estruturação de alternativos, seja na parte de private equity, mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, focado bastante no crédito e nesse mercado brasileiro aí de renda fixa que vem tendo bastante oportunidade nesses últimos anos. Legal, vamos lá. Bom, meu nome é Luísa, eu estou no financeiro da BAT há 2 anos, né? A BAT é uma gelateria de origem italiana, mas começou aqui no Brasil, e a gente está presente aí em todos os estados, em quase todos os estados brasileiros. Antes disso, eu vim de mais de 10 anos de experiência na área financeira da Ambev, e aí sempre participando de projetos de aumento de rentabilidade,
estruturação de processos financeiros, projetos para suportar a estratégia de crescimento da Ambev, né? E eu acho que toda essa bagagem desses mais de 10 anos de Ambev acabaram me ajudando a chegar na BAT, que é uma empresa que, obviamente, está num momento muito diferente, né, da empresa que eu estava anteriormente, mas que é uma empresa que vem crescendo muito nos últimos anos, né? Então, acho que o grande desafio aqui agora é fazer com que o financeiro seja a área que vai ajudar a companhia a continuar crescendo, a crescer cada vez mais nos próximos anos, seja do ponto de vista de aumentar a rentabilidade, seja captando recursos no mercado para suportar a estratégia de crescimento e a estratégia de expansão, ou seja, preparando a companhia mesmo para que ela consiga passar aí a ter 2, 3, 10 vezes o tamanho que ela tem hoje nos próximos anos, né? Acho que esse é o grande desafio e a captação é um dos pontos principais aí para a gente conseguir fazer isso. Claro que a gente não imaginava que ia ter uma pandemia aí no meio do caminho, né? Deixou as coisas um pouquinho mais nervosas, vamos dizer assim, nos últimos 12 meses, mas mesmo assim o desafio continua sendo o mesmo, né? Então o desafio é como que a gente se prepara para crescer e que alavanca se a gente consegue usar para continuar crescendo. Então, nesses últimos 2 anos que eu estou na BAT, a gente fez algumas captações, e aí a ideia é dividir com vocês um pouquinho do que aconteceu, dessas experiências, né? Erros e acertos que a gente teve aí nessas últimas captações, e espero ajudar um pouquinho vocês com essa experiência que a gente teve. Bom, gente, bom dia, obrigado a todos aí pela presença, obrigado, Thiago, pelo convite, um prazer estar com todos vocês aqui, Luísa e Alexandre. Meu nome é Thiago Giantomassi, eu sou sócio aqui do Demarest na área transacional, e trabalho principalmente com, enfim, captações de recursos, tanto de forma pública quanto privada, em todos os instrumentos de crédito e de equity também, reestruturações societárias, aquisições de ativos e empresas. E, bom, a ideia aqui é um bate-papo, acho que é super interessante esse painel aqui que vai mostrar a experiência de cada um, e eu espero poder ajudar aí os que estão nos escutando e nos vendo going forward. Então, o que vocês precisarem, tanto aqui no próprio evento, nas perguntas, quanto depois, o contato é público aí no site, estou à disposição. E mais uma vez, obrigado, Thiago, pela organização e pelo convite. Vamos lá, pessoal. Então, feitas as introduções, vamos passar para as perguntas. A primeira delas aqui é bem objetiva, né, que seria quais são os principais tipos de operação para a captação financeira. Eu posso começar respondendo, assim, se a vontade for complementar. Acho que aqui, como eu disse, ela é bem objetiva, mas é bem ampla também. Tem diversos produtos e linhas de captação financeira. Se a gente entrar nas linhas tradicionais bancárias, tem N, capital de giro, financiamento de produção, exportação. Eu acho que vale a pena aqui a gente elencar as principais de mercado de capitais que a gente mais trabalha. A primeira delas é a debênture. A debênture é um título de dívida padrão, né? Um tipo de dívida que a empresa emissora ela concede um direito de crédito ao credor. Aí, Jean Tomás me corrija se eu falar alguma coisa errada aí dos termos, jurídicos, mas basicamente isso, é o emissor concedendo um direito de crédito ao credor, e a gente gosta bastante por ser um veículo bem versátil. A debênture é o que a gente consegue ser mais criativo, consegue padronizar mais da forma tailor-made, né, sob medida, para a necessidade do cliente, para a necessidade do emissor, do investidor, e por conta disso ela acaba sendo um veículo mais comum. Além da debênture, tem 2 produtos aí que foram muito utilizados e viraram bem famosos no mercado, que são o CRI e o CRA, né, que são produtos de securitização e são linhas incentivadas que foram criadas pelo governo nos últimos anos, gerando isenção de imposto de renda basicamente para o investidor, e isso acaba reduzindo o custo de captação para a empresa, com o objetivo de alavancar e de financiar a cadeia do agronegócio através do CRA e do mercado imobiliário através do CRI, por ser 2 setores muito extensivos de capital, e aí o governo criou esses produtos para buscar novas fontes de funding, né, de recursos financeiros para as empresas que atuam nesse segmento. Na mesma linha, surgiram nos últimos anos debêntures de infraestrutura, né, que são chamadas de debêntures incentivadas. Coincidentemente, foi a primeira operação que eu fiz junto com o Thiago há alguns anos atrás. O Thiago foi uma das pessoas
advogados e precursores desse produto. Foi um produto criado pelo governo também, gerando isenção de imposto de renda para o investidor, então reduzindo o custo de captação, mas buscando financiar diversos projetos de investimento tidos como prioritários, né? Então, projetos de investimento que o governo entende que o país é carente ou que o governo não tem recursos suficientes para financiar via BNDES ou qualquer outro tipo de órgão, e aí se criou essa linha para buscar através do mercado de crédito privado. Por fim, tem o FDIC, que são fundos de investimento em direito creditório. É um fundo que é colocado de pé, captado, no qual a empresa emissora ou a empresa sponsor, patrocinadora do fundo, ela pode descontar diversos tipos de crédito naquele veículo. Então, seja antecipação de recebíveis, seja título de crédito corporativo, então emitir uma debênture, uma CCB, um CDCA, algum tipo de crédito da própria companhia e descontar dentro daquele fundo, mas, via de regra, também é um veículo de securitização, que a essência é antecipação ou fluxo de recebíveis transitando pelo caixa da companhia. Acho que esses 4 aí são os mais comuns via mercado de capitais. Eu diria até que, recentemente, CRA e o CRI e as debêntures são os que a gente mais tem visto. Nos últimos anos, acho que nos 2 anos, foi o que eu mais trabalhei, foi CRA e CRI, especificamente. Muitas vezes a debênture sendo o próprio lastro dos 2 produtos incentivados. Então, assim, quer complementar de algum outro ponto aí, mas acho que essa daí era bem objetiva. Vamos passar para a próxima aqui. A emissão de debêntures é uma boa alternativa frente às linhas tradicionais de financiamento? Luísa, quer começar respondendo essa? Vamos lá. A resposta mais objetiva é sim, é uma alternativa, é uma boa alternativa, né? Mas quando a gente fala de linhas de financiamento, a gente não existe certo e errado, ou melhor ou pior que dure para sempre, né? Eu acho que depende muito do momento da sua empresa, depende muito do tipo de empresa que você tem, né? As debêntures, elas acabam chamando um pouco de atenção porque elas normalmente têm taxas um pouco menores, né, do que as alternativas mais tradicionais, e isso por si só já brilha aos olhos de quem está captando, né? Como o Thiago falou, ela tende a ter um pouco mais de flexibilidade nas condições, né? Então você consegue combinar mais o jogo com o investidor de como vai ser o pagamento dessa debênture ao longo do tempo, para que ele se encaixe no seu fluxo de financiamento, então isso também é super atrativo. Se você estiver numa empresa, por exemplo, onde os acionistas não querem ser diluídos agora através de um IPO, por exemplo, então eles podem partir para a emissão de debênture e eles não vão ser diluídos, né, se a debênture não for conversível, então ela sim se torna uma opção atrativa, mas ao mesmo tempo, alguns pontos que a gente tem que levar em consideração, né? A debênture tem um custo fixo relativamente alto para ser emitida, né? Então se você for emitir com um valor muito baixo, talvez ela passe a não fazer sentido, né? As debêntures também têm alguns covenants, tanto financeiros quanto não financeiros, que você tem que tomar cuidado e prestar muita atenção nesses covenants ao longo de todo o período de duração da sua debênture, que são pontos de atenção que numa operação tradicional você não teria, né? Então, isso torna a estrutura um pouco mais complexa, né? Mas eu acho que você tem que considerar todas as nuances, né, de um tipo de captação quando você responde essa pergunta, se é uma boa alternativa ou não, né? Para a gente, por exemplo, agora nesse período de pandemia, e claro que para todas as empresas que são impactadas pela pandemia, né, que dependem do fluxo de pessoas na rua, a carência, por exemplo, é um ponto super importante. Então, eu posso conseguir uma opção de captação que tem uma taxa mais atrativa, mas que eu tenho 0 de carência, eu começo a pagar logo no mês seguinte, talvez isso não faça sentido para esse momento. Então, sim, a gente já emitiu debêntures aqui na BAT, fez sentido no momento que a gente emitiu, mas a gente precisa avaliar todas essas nuances para ter certeza que esse é o melhor veículo nesse momento para a sua empresa, né? Isso me permite complementar também, acho que a pergunta foi bem específica de debênture, mas acho que funciona para todos os produtos de captação, né? A ideia é que a empresa sempre tem uma linha diversificada, né, de fontes de recursos. Eu acho que para a debênture, como os outros produtos, são opções de captação mais para de longo prazo, né, que alongam bastante o passivo, né, da companhia, e é interessante tê-los no seu quadro de dívida,
principalmente para financiar projetos que vão demorar para ter retorno ou algum tipo de ciclo operacional mais longo, algum setor que a empresa atua tem um ciclo operacional mais longo. Então, é legal ter casado o passivo mais longo com o ciclo operacional mais longo. Mas é difícil você falar qual que é a melhor opção, como você mesmo mencionou, porque existem diversas características que devem ser analisadas. Acho que o mais importante aqui é sempre buscar a diversificação, né? A diversificação da linha de financiamento. Esse é o principal ponto. E aí, acho que pegando até um tópico que você mencionou, Luiz, a próxima pergunta vai muito complementar a isso. E qual que seria um volume mínimo para realizar essa captação? Existe um volume mínimo? Como é que é? Aqui eu posso comentar um pouco. A gente trabalha com acho que bastante operação, principalmente securitização e mercado de capitais. Eu acho que nem a Luísa adiantou. Principalmente quando a gente começa a conversar de debêntures, CRI, CRAS, FDICs, você tem um custo um pouco elevado de estruturação comparado às linhas tradicionais. Você vai ter um custo talvez um pouco maior de monitoramento dessas operações junto aos investidores, da própria emissão, e, portanto, a gente costuma dizer que um volume mínimo entre 30 e 40 milhões de reais costuma ser o ideal para você começar a diluir esses custos fixos e para a estrutura começar a ser rentável do ponto de vista da companhia. Eu acho que ultrapassando esse limite mínimo, vamos dizer assim, de próximo a 30 e 40 milhões, o volume da oferta, eu acredito que hoje, principalmente no Brasil, a gente tenha diversos tipos de investidores com diversos tamanhos de cheques. Então, ultrapassando essa barreira mínima, eu acho que seja uma captação de 30 milhões, 50, 100, 150, 200, hoje em dia já tem diferentes tipos de fundos, diferentes tipos de players no mercado que vêm que tem mandatos distintos. Então, eu posso falar, por exemplo, na cadeira do Pátria, dado o tamanho do nosso fundo e dada a concentração que a gente busca, a gente tipicamente olha operações acima de 50 milhões. Tem outros players que começam a olhar a partir de 20 e outros ainda a partir de 100. Então, você tendo essa boa leitura de mercado e tendo esse acesso junto, principalmente aos investidores, você começa a conseguir buscar alternativas dado o tamanho de cheque que você busca. Acho que você falou um ponto importante aí também, o custo de uma operação como essa, ele não é só alto na emissão, né? Ele tem um custo recorrente que outras operações não têm. Então, por exemplo, você tem a presença de um agente fiduciário para acompanhar toda a operação e garantir a segurança dos dois lados, né, para todos os debenturistas, que numa operação tradicional você não teria. Então, é fazer a conta mesmo do custo total da operação e não simplesmente qual é a melhor taxa. E até porque, só para complementar, fazendo um link da primeira pergunta, não tem instrumento perfeito para captação, né? A verdade é que existem vários instrumentos de captação, cada um com a sua finalidade, com seu benefício e com seu ônus. Então, por um lado, em estruturas de captação mais complexas, de mercado de capitais, você tem, sim, prestadores de serviços que podem encarecer o all-in, mas, por outro lado, você pode ter benefícios fiscais para o investidor que reduzem o custo total de captação. Então, é uma conta, como a Luísa bem colocou, né? É uma conta que envolve a taxa do papel, o custo recorrente dos prestadores de serviço, o benefício tributário que o investidor tem ou que a empresa que vai tomar o recurso tem, e isso vai mostrar o benefício de custo. Aí um outro ponto de análise é a diversificação dos bolsos, né? A empresa captando recursos por meio de outros mecanismos, ela pode ter outros bolsos para acessar, pode ter prazos diferentes, às vezes os prazos junto a linhas tradicionais são prazos mais curtos ou com exigência de garantias, e as estruturas de mercado têm esse peso um pouco menor. Eu lembro bem de uma operação que eu fiz uma vez, só uma parte, onde o empresário foi perguntado assim, bom, mas você sabe que o custo dessa operação é muito maior daquela que você tem no ano a ano, né? Era no agronegócio aqui. E a resposta dele, ele falou, sim, eu tenho consciência disso plena.
mas o fato de eu conseguir fazer uma operação de 5 anos e não de 1 ano me deixa dormir. E essa resposta foi super interessante, porque mostrou, né, o benefício de você ter outras fontes de captação também. Só concluindo aqui, acho que é uma pergunta que eu basicamente recebo bastante em quase todas as reuniões comerciais que a gente faz. Acho que não existe um número cravado em pedra, mas talvez esse número que o Mesquita mencionou é um guidance legal de 30 a 40 milhões, mas uma forma de mitigar os custos fixos que existem na oferta para uma emissão menor do que esses 30 é muito em cima do prazo, né? Então, eu mesmo já participei, a gente está nesse momento estruturando uma oferta bem tailor-made, de um volume que é abaixo desses 30, mas que a gente está conseguindo um prazo muito longo, com uma carência bem específica. E aí, também pegando um link com o que o Mesquita falou, é muito importante ter uma leitura de mercado, porque existe bolso para todo tipo de operação, né? Existe o Pátria que olha operações entre 150 e 400 milhões com um cheque de 50 a 100, por exemplo. Existem fundos que olham operações muito maiores e com cheque maiores, mas existem fundos que gostam de operações menores e tem um apetite para estruturas talvez não muito ortodoxas, né? Então, acho que existe a flexibilidade de conduzir uma oferta em qualquer volume, né? Se tiver que ter um número definido, eu falaria de 30 a 40, mas a gente consegue posicionar também bastante a parte de prazo, né? E como o Jean Tomás mencionou também, na estrutura de capital da companhia, o que faz sentido para ele naquele momento. Bom, a próxima bem interessante também. Ele pergunta como saber se a minha empresa está pronto para realizar uma captação. Isso aí, acho que tem uma parte jurídica muito forte, mas se quiser começar, depois a gente complementa. Eu acho que tem vários aspectos para essa resposta. Eu vou tentar focar naqueles jurídicos e um pouco naquilo que a gente tem de experiência. Aí a Luísa e o Alexandre podem me complementar. Eu acho que a resposta para isso depende muito do instrumento de captação, né? Se o instrumento de captação forem ações, um IPO, o nível de preparação da companhia é um pouco mais avançado. Se for uma captação que não equity, né, que não ações, mas um instrumento de dívida por meio de uma oferta registrada na CVM, uma 400, como a gente chama, o nível também de preparação ele é mais extenso do que uma operação, um club deal, uma operação direcionada para poucos investidores. Agora, acho que algo comum, e a Luísa pode complementar aqui, é que na primeira captação, nunca a empresa vai estar 100% pronta. Essa é a realidade. O que eu quero dizer com isso é que tem um aprendizado muito grande em qualquer primeira captação de recursos no mercado de capitais. Seja porque, do ponto de vista financeiro, são condições diferentes de contratação, do ponto de vista jurídico, nos contratos, o tipo de negociação e de cláusulas é diferente, você tem mais restrições e é importante que a companhia saiba que ela não vai lidar going forward com um credor, provavelmente, como acontece com o banco, ela vai lidar com um pool de investidores. Então, muitas vezes a interação depois que a captação ocorre, ela não é tão concentrada, então é importante que a empresa saiba que aquelas cláusulas que estão ali sendo negociadas, elas são cláusulas que têm uma dificuldade maior de repactuação, não que não vai repactuar, mas a dificuldade é um pouco maior porque o consenso pode ser um pouco mais pulverizado, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Por fim, até para dar oportunidade aí para a Luísa e para o Alexandre comentarem, acho que tem um aspecto importante que é a auditoria jurídica, né? Em qualquer captação de recursos por meio do mercado de capitais, a auditoria que é feita sobre a empresa ou sobre a garantia ou sobre os recebíveis, enfim, a auditoria de uma forma geral é uma auditoria mais extensa, mais profunda e que exige da empresa um nível de organização maior. De novo, a empresa na primeira captação vai ter uma dificuldade maior para se adaptar, isso é perfeitamente normal.
mas é bom que se saiba que essa auditoria é mais profunda. E que quanto maior a visibilidade que a companhia dá para os investidores, para os bancos ou para os assessores financeiros e os advogados que são contratados, é melhor. Tá? E no contexto da auditoria, uma questão que tem aparecido bastante mais recorrentemente são aspectos reputacionais, né? Esse nível de auditoria tem exigido mais trabalho de todos, e quando eu falo aspectos reputacionais, eu estou falando principalmente de aspectos criminais, compliance, temas ambientais, né, que são muito importantes, o ESG de uma forma geral, eu falei do ambiental, mas tem o aspecto social e de governança também. São vários pontos que são cobertos pela auditoria e que são importantes de serem mapeados logo no início, porque isso pode atrasar a captação ou pode acelerar a captação, dependendo do nível de organização que a companhia tem. Acho que o Thiago pontuou bem, a gente nunca está 100% pronto para a primeira captação, acho que é um grande desafio, e não só isso, quando a gente fala de diversificação de portfólio, como o Thiago falou lá no comecinho, de você acessar diversos bolsos diferentes e com estruturas diferentes, você passa a não estar pronto várias vezes, né? Então, você não estava pronto na primeira vez, você passou por algumas captações, e aí depois você resolve mudar e fazer uma captação completamente diferente, como um IPO, por exemplo. Acho que o grande segredo aqui é um pouco do que o Thiago falou, você está muito bem assessorado, até para você ter certeza de que aquela estrutura que você está montando, ela faz sentido para o seu tipo de negócio em todos os seus detalhes, assim, as letrinhas pequenininhas que a gente costuma falar, né? Que não podem passar batido para que você tenha um processo tranquilo depois ao longo do tempo e não, enfim, não tenha nenhum tipo de problema. Mas acho que um ponto aqui para você estar preparado é você ter uma história e um bom plano de negócio montado que você consiga passar e mostrar esse plano para o seu possível investidor, né? Afinal de contas, ele tem que sentir segurança de que o dinheiro dele vai ter o retorno que ele está esperando, e que você, assim, em poucas palavras, você sabe o que você vai fazer com o dinheiro que você está captando. Acho que esse é um primeiro passo para você começar a pensar numa captação. E aí, depois, um segundo passo é você realmente estar muito bem assessorado, sabendo que, mesmo super bem preparado, vão surgir surpresas no meio do caminho. Então, vou dividir com vocês uma coisa que a gente passou aí na captação de um CRI no ano passado. A gente estava super bem assessorado, super bem preparado, a gente estudou essa opção por algum tempo antes de realmente partir para ela. E aí, nos 45 do segundo tempo, surgiu um ponto que a gente não tinha falado até então, que era que você precisa do número de matrícula de todos os imóveis que estão servindo como lastro para essa operação. Isso na semana do Natal, no meio da pandemia, cartório fechado, enfim. É um tipo de surpresa que quase inviabiliza a operação, né? No final das contas, a gente acabou conseguindo contornar, deu tudo certo, mas para você estar preparado, você tem que passar por várias etapas aí, né? Tem que estar realmente muito seguro de para onde você está indo, e mesmo assim podem existir surpresas. Então você ter uma assessoria boa para conseguir fazer essa captação, seja qual instrumento for, é fundamental. Né? Eu acho que, complementando aqui, resumindo, nunca a empresa vai estar 100% preparada para realizar a captação, porque acho que a beleza do mercado de capitais é justamente esse dinamismo, né? E como a gente faz sempre estruturas desenhadas sob medida, pega o exemplo dessa operação que a gente fez com a Luiza, que deu essa particularidade das matrículas, a gente conseguiu contornar no dia 27 de dezembro, né, Luiza, para a liquidação. E com o próprio Thiago também, a gente fez uma operação ano passado totalmente fora do padrão e que deu uma série de novidades ao longo da estrutura, mas a ideia é ter justamente essa flexibilidade e conseguir ajustar a cada novidade que surgir, né, nas transações. Eu acho que o ponto principal aqui, para entender se vale a pena seguir com a captação ou não, é respondido pelo plano de negócios. Existe a necessidade de uma captação, existe a necessidade de um dinheiro alongado, qual o objetivo para isso? Se sim, vamos para a captação. O restante a gente ajusta, diligência, padrão de governança, compliance vai sendo ajustado ao longo da preparação e da estruturação.
O que é um pouco complicado de seguir é se não tem um porquê, se não tem um use of proceeds, aí fica mais complexo de explicar. Os outros pontos todos a gente consegue ajustar e endereçar, seja na estrutura, seja na documentação, ou até com ajuste interno da companhia. Eu acho que esse ponto da governança, ele faz diferença para facilitar a sua entrada no mercado de capitais, né? Então, no caso da BAT, a gente, desde sempre, desde que a empresa foi criada, a gente é auditado por uma Big Four, por exemplo. Isso, por si só, já é um primeiro passo importante para a gente começar a acessar, né? Então, faz parte dessa preparação, se você está pronto ou não para acessar. Ele não é uma condição, né? Se você não tiver, você não consegue acessar, claro que não. Mas já é uma coisa que ajuda bastante, né, quando você começa a acessar. Eu acho que só finalizando, Thiago, eu acho que esse ponto da Luísa, e até indo um pouco de encontro também com o que o Thiago falou, esse ponto de você conseguir comunicar para o mercado ou para os seus potenciais investidores, contar a história, o porquê qual que é o racional por trás dessa captação, tudo isso se alia também à questão de governança no que se diz respeito à qualidade de informação e na organização de informações que você está passando. Então, durante os relacionamentos que você vai construindo com o mercado, eu acho que essa é uma prática que vai sendo desenvolvida muito por parte das companhias, onde você vai comunicando sempre e vai trocando figurinhas a respeito dos planos e de qual que é a estrutura de capital que a companhia está buscando indo para frente. Eu acho que isso está atrelado muito forte a uma parte de organização interna da companhia, a parte de governança. E além disso, também só destacar que o Thiago levantou o ponto do ESG, a gente vê isso cada vez mais tendo uma relevância maior com os nossos investidores. Então, cada vez que a gente sai para conversar com os nossos investidores, ou que a gente abre um processo de fundraising para novos fundos, esse é um tema cada vez mais relevante na ótica deles. Então, acredito que também cada vez mais isso vai acabar sendo importante, principalmente para as empresas de middle market, empresas que estão se desenvolvendo aí para fazer as primeiras captações a mercado. Legal. Bom, a próxima aqui é um pouco relacionada ao tempo, né? Qual o prazo, quanto tempo demora o processo de captação e quais são as etapas desse processo? Thiago, você puder começar a responder, depois eu posso complementar um pouco essa parte das etapas. Tá. Aí depende do instrumento de captação, né? O que eu quero dizer com isso e aí fazendo uma grande divisão, né? Se a captação for de equity, ou seja, um IPO, o cronograma de captação é um. Se o instrumento de captação for dívida, uma operação estruturada, o cronograma é outro. E se a oferta for um club deal, uma oferta 476, o prazo é um. Se for uma oferta 400, uma oferta registrada, o prazo é outro. Tentando resumir tudo isso, eu acho que para as operações realizadas com base na 400, a gente está falando aqui de um prazo de 4 a 6 meses. Tá? Se for um IPO, eu diria que isso pode chegar a 8 meses, porque o IPO geralmente envolve algum tipo de reorganização societária, a necessidade de uma auditoria contábil específica para o IPO que, enfim, pode atrasar um pouco o processo. Às vezes é necessidade, se a empresa fez M&As, de fazer demonstrações combinadas ou demonstrações pro forma. Então, o IPO ele pode levar até 8 meses, às vezes mais, às vezes menos, mas, enfim, é algo nessa faixa. Uma operação de dívida vai de 4 a 6 meses. Por outro lado, uma captação por meio de uma oferta 476, uma oferta dirigida para alguns investidores, leva de 1 mês a 4 meses. Então, o prazo é diferente mesmo, porque depende da estrutura de captação. Se for uma captação sem nenhuma garantia e a empresa estiver super pronta, com o investidor já engajado, 45 dias, 30 dias podem ser suficientes. Se for uma estrutura mais complexa, com pacote de garantias, com, enfim, garantias sobre imóveis e outras, aí você tem um prazo maior, porque tem auditoria sobre os imóveis, por exemplo, tem o prazo de registro da garantia. Se tiver uma garantia imobiliária, o prazo de registro, em geral, é de no mínimo 30 dias. Então,
o prazo ele é muito variável, e aí quem está escutando aqui não vai dizer, bom, mas isso não resolve o meu problema, eu quero saber quando que o dinheiro vai cair. No final das contas, o prazo ele é uma função do nível de engajamento da empresa e de organização da empresa. Em outras palavras, o principal vetor de velocidade para captação é a própria empresa, né? O nível de organização que a empresa está e de necessidade de caixa que ela tem. Acho que os envolvidos na operação, o investidor, claro que o investidor tem seus níveis de aprovação, o assessor financeiro, eles se adaptam mais ou menos ao cronograma que a empresa precisa, né? É a empresa que vai dizer o cronograma. E aí a gente vai dizer o que é necessário para que esse cronograma seja atendido. Às vezes ele não é factível, a gente faz uma lista, tem um cronograma super detalhado para que as expectativas sejam alinhadas e as responsabilidades sejam atribuídas, né? Então, acho que de forma geral, tentando organizar um pouco essa pergunta que é super relevante, eu diria que esses são os pontos principais. Eu acho que, pegando esse ponto, é muito um cronograma de trás para frente, né? Às vezes a empresa precisa de dinheiro no dia 30 de agosto. A gente vai fazer um cronograma de trás para frente, o que precisa ser cumprido em cada etapa até tal data para conseguir concluir esse processo. Mas acho que para ofertas mais direcionadas, né, que são as mais comuns, são as ofertas 476, que o Thiago mencionou, o que a gente gosta de trabalhar aqui do nosso lado, a gente sempre menciona um cronograma entre 80 a 100, 120 dias, mais ou menos, com folga, claro, que a gente consegue fazer ofertas em prazos muito menores, né? A própria oferta da Batio, no final do ano passado, uma vez que a gente tomou a decisão de ir ao mercado, foi uma oferta que foi super rápida, mas como processo inteiro de estruturação, eu vou explicar o processo inteiro, acho que de 90 a 120 dias é um prazo ideal, né? Que a gente divide mais ou menos o processo em 3 etapas. O primeiro delas é a preparação, que é um pouco correlacionado à pergunta anterior, que a gente está falando do plano de negócios e a história, né, o storytelling que a gente vai contar para o mercado. Então, na minha opinião, essa parte de preparação é a mais importante. É o momento que a gente vai, de fato, desenhar o plano de negócios, entender a história que a gente vai contar para o mercado e definir as condições, os padrões, os parâmetros da oferta, o veículo que vai ser, se vai ser um CRI, vai ser uma debênture, qual vai ser esse ponto. E essa etapa sendo muito bem cumprida, acho que as outras duas fluem muito mais rápido, né, que é a estruturação e a distribuição. Essa etapa a gente fica mais ou menos um mês, a gente gosta de ficar um mês entendendo, óbvio que depende da qualidade da informação, do quanto a empresa já tem mapeado internamente, mas, via de regra, a gente trabalha com um prazo de um mês. Depois a estruturação, que é colocar de pé o produto, então documentação, material de marketing, registro no CRM, agente de garantia, a gente trabalha mais ou menos com 1 a 2 meses, e a distribuição, de fato, que é o roadshow com os investidores, então é visitar todos os casos, mostrar a tese de investimento, e coletar as intenções de compra, concluindo com a liquidação financeira. A gente trabalha também com uma ideia aqui de um mês, mais ou menos. Então, para essas 3 fases, a gente gosta de passar um cronograma em torno de 90 dias, sendo que mais importante aqui, na minha opinião, e pegando o gancho que o Thiago falou, a Luísa falou, e o Mesquita falaram em outras oportunidades, a preparação é onde tem que se gastar mais tempo e é onde que é uma etapa crucial para a boa condução e para a fluidez das outras 2 etapas. Bom, acho que eu posso passar para a próxima aqui. Qual que é o principal ponto de atraso, numa oferta ou na própria processo de auditoria e como agilizar ao máximo esse processo? Vale a pena também o Thiago mencionar um pouquinho da parte da auditoria, depois a gente complementa. Olha, falando especificamente de auditoria, assim, realmente o nível de análise, de diligência que é feita numa operação a mercado é diferente de uma operação bancária. Essa é a regra geral, claro que existem exceções. Como eu falei, a lista é mais extensa e a análise é mais detalhada, porque não necessariamente o credor aqui, que são os investidores, tem um relacionamento prévio com a empresa, como um banco tem, e que ele pode usar esse relacionamento histórico e o conhecimento que ele tem para poder agilizar a auditoria. Então, o que eu diria que são pontos importantes numa auditoria, e de novo, depende do produto que a gente está fazendo, né? Eu vou deixar o IPO aqui como uma captação diferente, porque o nível de auditoria é muito mais extenso, mas eu diria que a análise
de processos realmente é muito importante, e aí é bom que a companhia tenha o relatório dos seus advogados com uma avaliação de risco sobre os processos para que quem está auditando tenha um ponto de partida, né? A existência de DFs auditadas é muito útil, porque com base nelas a gente consegue ter uma fotografia e uma avaliação daquilo que já foi objeto de destaque pelos auditores, né? Claro que existe a necessidade de atualização desse trabalho, mas as DFs auditadas são super importantes. E aí, se a operação tiver, por exemplo, uma estrutura de garantias, como um imóvel, como eu falei, a auditoria sobre os bens que vão ser oferecidos em garantia é muito relevante. E qual que é a força desses bens no contexto da garantia? Então, se esses bens objeto da garantia, se eles estão livres de qualquer ônus, se, por exemplo, no caso de um imóvel, no caso rural, se ele já está georreferenciado ou não, se ele não tiver georreferenciado, a formalização da garantia pode ser um issue. E também, só para fechar aqui esse comentário a respeito de garantias, porque, de fato, a existência de garantias muda bastante o cronograma de uma operação, a discussão sobre se a formalização da garantia é um requisito de desembolso ou não. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes existe uma expectativa da garantia ser formalizada, mas por formalizada na cabeça do investidor, isso significa registrada, perfeita e acabada. Às vezes na cabeça da empresa, formalizada significa assinada. E aí tem um timing, né, para registro, para formalização, quando se fala de imóvel, e não é que imóvel seja meu tema preferido, mas é porque a parte imobiliária não é simples. Quando se fala de imóvel, aí o nível de cronograma ele pode modificar bastante. Por isso, a relevância de antecipar, né, de ver quais são os passos para a operação acontecer, o que existe de expectativa em relação à formalização de contratos e de documentos, tanto do lado do investidor quanto da empresa, para um cronograma mais próximo do real ser fechado e as expectativas serem alinhadas. Acho que a maior frustração que se pode ter, tanto do lado do investidor, quanto da empresa, quanto dos assessores, é uma expectativa frustrada porque o cronograma não foi bem elaborado. Então, por isso que é bom suar bastante no início, né? Com uma preparação mais detalhada e, às vezes, até atacar temas mais sensíveis no início, para que depois a gente consiga ter um voo de cruzeiro até a data de liquidação, né? Acho que esse é o meu comentário aqui. Até porque, Thiago, muitas vezes a gente depende de órgãos públicos, né? Nesse processo de registro, e, enfim, vai chegar em algum momento que você não vai ter tanta atuação, você vai ter que ficar esperando porque você precisa da resposta do órgão público. Então, minimizar o tempo daquelas etapas que dependem única e exclusivamente de você, né? E estar 100% preparado para chegar nessa etapa com toda a documentação, enfim. O próximo aqui é um pouco tricky mesmo. Como conseguir a melhor taxa no mercado? É uma pergunta um pouco ampla. Bom, eu posso começar aqui, Tiago. Acho que, primeiro, antes de entrar especificamente na taxa, acho que a gente já comentou aqui em algumas outras perguntas que, obviamente, a taxa é um dos elementos que compõem vamos dizer, o pacote atrativo de uma operação do mercado de capitais. Então, acho que ao escolher a operação e o credor que você deseja continuar, acho que tem outros pontos que também são tão importantes quanto, muitas vezes, o custo, como volume, prazo, carência e pacote de garantias. Eu acho que esses quatro são fundamentais porque eles impactam diretamente ali a liquidez da companhia, seja através, vamos dizer, de um volume, você conseguir, às vezes, adiantar, utilizar um volume um pouco maior, às vezes com um prazo um pouco maior para conseguir adiantar, eventualmente, o cronograma que você vai precisar ter dos próximos 12 meses. Então, muitas vezes a gente escuta de muitas companhias, de muitos diretores financeiros, putz, eu estou aqui
muito do meu dia a dia ali em negociações com bancos, muitos vencimentos acontecendo mês a mês. Então, por exemplo, às vezes você pagar um pouquinho a mais de taxa, mas você ter um volume, um pouquinho de prazo maior, já ajuda em D0, por exemplo, o departamento financeiro de uma empresa descarrega um pouco daquele trabalho de dia a dia, de sempre estar renegociando. A gente sabe como é dura a vida do CFO, do diretor financeiro, de estar sempre dia a dia ali negociando com os credores. Então, esses outros elementos também são muito importantes ser colocados na ponta do lápis. Mesmo um pacote de garantias, eventualmente é uma taxa um pouco superior, mas você tem você tem um pacote de garantias um pouco menor, então você às vezes não precisa disponibilizar todos aqueles recebíveis que você talvez precisaria numa operação, você ainda tem uma reserva de liquidez dentro do seu balanço, então tem diversos elementos aí que eu acho que tem que ser considerado junto com o custo. Eu acho que, além disso, o que eu queria destacar é que outro ponto que eu até acho que comentei um pouco na primeira pergunta e que ajuda, independente um pouco da performance da empresa, ou vamos dizer, dos números em si, é justamente esse acesso ao mercado. Então, você ter uma boa abertura, ter um bom acesso ao mercado para conseguir chegar nesses credores, seja através dos relacionamentos existentes ou através de empresas de boutiques e de advisors, ajudam muito nesse desenvolvimento do relacionamento. Acho que através desse acesso, dessas trocas de informações e acompanhamento com o mercado, as companhias conseguem ter uma visão melhor das percepções de risco do mercado e principalmente o que pode ser feito para trabalhar nesses riscos e nesses mitigantes e assim buscar uma melhor percepção de risco para o investidor, porque no final do dia é isso que vai afetar o custo da operação. Eu acho que a partir do momento que o mercado conhece a empresa, você vai gerando um conforto em relação ao negócio e a sustentabilidade dela no longo prazo. E, por fim, isso acaba, esse acompanhamento junto ao mercado e junto aos investidores, acaba sendo quase que uma proxy para o que as empresas vão muitas vezes enfrentar quando partem para uma emissão de dívida no mercado de capitais ou mesmo uma emissão de equity, uma emissão de IPO. Eu acho que cada vez que você vai escalando essa escadinha aí do mercado de capitais e dos investidores, os requisitos de monitoramento são cada vez mais específicos e ganham importância. Então, você ter já esse acompanhamento junto ao mercado, fazendo, às vezes, reuniões trimestrais, semestrais, onde você já vai comentando um pouco do resultado da empresa, o que se busca. Eu acho que essa é uma comunicação que, desde antes da primeira emissão, quanto mais a empresa for desenvolvendo isso, também maior a chance de, no final da operação, você conseguir que o investidor entenda melhor o seu risco-retorno e, assim, consiga chegar aí nas melhores taxas. Perfeito. Assim, quando a gente fala do ponto de vista da empresa, é exatamente isso que a gente vê em todas as os nossos contatos com o mercado de capitais, né? Acho que a garantia é, sim, um ponto que pesa muito. E é um ponto delicado para muitas empresas, né? O que você vai colocar na mesa como garantia daquela operação. No final das contas, é um dos principais pontos que vai mexer na precificação, sim. No final do dia, desmistificar um pouco de discutir somente taxa, né? E sempre olhar nesse espectro dos 3 fatores, né? Taxa, prazo e garantia. Às vezes vale a pena pagar um pouco mais de prêmio, mas para ter uma carência maior, né? Por exemplo, no ponto da pandemia, ou um prazo final mais alongado, não ter alguma garantia que vai travar o processo, né? Acho que é a composição dos 3 fatores. O uso dos recursos impacta diretamente, né? Vamos supor, se a gente está falando de uma nova fábrica, às vezes você vai ter um período ali pré-operacional, onde você, obviamente, precisa de uma carência melhor. A gente já teve operações, por exemplo, de locação de frotas. Esse é um business que, às vezes, a empresa não precisa de tanta carência, porque é muito com base no contrato. Então, assim que o contrato é firmado, a partir de D1 você já começa a receber. Então, talvez para essa companhia, a carência talvez não seja mais importante, mas, na verdade, a composição de garantias é importante, porque ele também não quer limitar, vamos dizer assim, todos os seus contratos. Ele quer ainda ter uma
uma certa reserva para eventos de liquidez. Então, acho que depende um pouco da destinação dos recursos, você também vai ter, você vai conseguir criar esse equilíbrio entre todos os elementos da estrutura. E aí, só para complementar, voltando aí àquela questão que eu falei no início, um dos aspectos de análise do all-in é também o instrumento de captação escolhido, né? Porque ele pode ter, como eu falei, um benefício tributário. E esse benefício tributário, não necessariamente ele é refletido para a empresa, mas ele pode ser parcialmente refletido para a empresa, ou a liquidez que ele proporciona gera uma eficiência de taxa, né? Então, quando a empresa escolhe, então a gente estava falando no início, né? Uma empresa do agronegócio pode captar, ou uma empresa com base imobiliária pode captar uma debênture, que é agnóstica em relação à indústria, né? Você pode fazer tudo na debênture em termos de indústria, mas não necessariamente a debênture, como regra geral, traz um benefício fiscal, exceto se for uma debênture de infraestrutura ou de projeto, por exemplo. Agora, se você muda essa captação para um CRA, para um CDCA, enfim, um FIAGRO agora, né, que a gente tem falado mais recentemente, esse benefício fiscal pode ser interessante não só na taxa, quanto na liquidez ou na atratividade do papel por outros investidores. E adicional a isso também, Thiago, tem um tax shield, né, que muitas vezes para a empresa o benefício pode ser na última linha, de fato, da DRL. Tem uma despesa, alguma coisa do tipo, que reduz a base tributária. Então, acho que não é olhar só a taxa de fato, tem que olhar o contexto geral ali da emissão da companhia. Enfim. Uma próxima pergunta aqui, acho que é bem direcionada para a Luísa, um investidor, coincidentemente, do CRI, que a Batio emitiu no final do ano passado. Ele pergunta qual foi a vantagem para a Batio dessa operação, de benefício para a Batio nessa operação. O CRI ele sempre foi uma operação que fez muito sentido para o nosso modelo de negócio, né, Thiago? Porque a nossa expansão ela é bem baseada em investimentos no mercado imobiliário, né? A gente tem operações aí espalhadas por todo o Brasil e o nosso investimento ele é relativamente alto nesse mercado. Então, como o lastro da operação de CRI é exatamente o investimento no mercado imobiliário, é uma operação que sempre fez sentido para financiar a nossa expansão. E aí, no final do ano passado, no meio da pandemia, isso continuou fazendo sentido, a gente já vinha analisando esse tipo de oportunidade no mercado e acabou optando por essa linha, né, por essa estrutura. E aí, essa vai ser sempre uma opção de captação importante e interessante para a gente, né, porque a gente continua baseando o nosso crescimento também em expansão, né? Não só em expansão, mas muito baseado em expansão também, e investimento em imóveis. Então, para financiar essa expansão, é uma linha de crédito super importante. Acho que um ponto interessante que nem todo mundo sabe é que o CRI ele pode ser usado para financiar a reforma de imóveis de terceiros. Muitas pessoas têm a percepção de que o CRI só pode ser usado para aquisição de imóveis próprios. Esse é um ponto importante e que fez diferença para a gente. O CRI pode ser usado para reembolso de despesas passadas de investimento em expansão, não necessariamente investimento em expansão futura, é outro ponto também que é importante as empresas considerarem. E é um instrumento importante, assim como poderia ser um CRA, por exemplo, né? A BAT, como produtora de gelatos, nossos insumos, eles são todos vindos do agronegócio. Então, seria uma outra operação que, como tem um lastro forte, a gente também conseguiria colocar de pé. Então, acho que para todas as empresas que têm um modelo de negócio semelhante ao nosso, é uma fonte de captação importante para financiar a expansão da companhia. Foi exatamente o que aconteceu com a gente na BAT. Eu acho que tem um ponto legal nessa estrutura que você mencionou, que como o CRI ele permite o reembolso de despesas passadas, então despesas já haviam sido incorridas com caixa, né? Você consegue ter um reforço de caixa com um novo instrumento, com uma nova estrutura incentivada, enfim, destravando até mesmo um valor ali que estava preso na reembolso em reformas antigas, investimentos antigos. Né? Exato, exatamente. A próxima aqui, existe restrição na destinação de recursos captados pelo mercado de capitais?
Pátria, como investidor, acho que pode contar um pouquinho da visão dele, como é que ele observa a questão da destinação de recursos. Com certeza. Aqui, eu diria que podem ter restrições específicas entre um investidor e outro, mas quando eu observo o mercado em geral, na grande maioria das vezes você consegue encontrar investidores para as necessidades específicas de cada companhia. Eu acho que quando a gente olha no mercado em geral, seja para CAPEX, seja para refinanciamento, seja para dividendos, você ter esse acesso, essa leitura de mercado, você vai conseguir chegar num investidor que vamos dizer, não tem a restrição pelo que a companhia tá buscando. Eu digo que, por exemplo, no caso do Pátria, por exemplo, a gente não tem nenhuma restrição. Então, o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de ser parte de uma solução financeira para a empresa, seja, que eu falei, nova fábrica, refinanciamento, distribuição de dividendo. A nossa análise é tipicamente feita comparando ali o potencial pré e pós-emissão e o que isso vai impactar diretamente na performance, no dia a dia e na perspectiva futura para a companhia. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, você tem diversos investidores para diversos carimbos diferentes de capital. Eu já vi muita operação sendo feita no mercado e não tem nada que eu consiga identificar, assim, tirando obviamente as questões legais de compliance. Eu acho que isso nem vem em questão em termos de destinação de recursos, mas é muito raro você ter alguma destinação onde você não encontra solução nenhuma no mercado. Eu acho que as principais utilizações de recurso, quase todos os investidores hoje têm uma boa flexibilidade. Então, eventualmente, se algum bolso específico não tem alguma restrição para aquilo que você procura, eu acho que tipicamente você consegue sim encontrar hoje, com dado o tamanho do mercado e dada a diversidade de players que se encontram, você consegue encontrar um capital para quase todas as destinações que tem hoje. E eu acho que, complementando a isso, independente da destinação de recursos, volto um pouco ao que a gente já discutiu no passado. Se tiver uma história alinhada, um plano de negócio desenhado e fizer sentido aquela destinação, independente se é alongamento, se é CAPEX, se é refinanciamento, enfim, qualquer que seja, se tiver em linha e fizer sentido dentro da história da companhia, do storyline desenhado, sempre vai ter mercado para isso. Sempre, acho que é uma palavra assim, normalmente vai ter mercado para aquela captação. Acho que a única coisa são os incentivados, que existe alguma restrição de alocação, né? Então, para a CRI, eventos incentivados, necessariamente você tem que estar agroimobiliário ou infraestrutura, mas mesmo assim, dentro desses incentivados, você tem uma flexibilidade grande. Então, a BATIO, por exemplo, ela tem insumos do agro, a gente consegue enquadrar no CRA, ela tem uma parte imobiliária forte, a gente consegue enquadrar no CRI, enfim, a gente tem uma flexibilidade mesmo dentro dos que possuem uma restrição regulatória. Eu acho que, só completando também, mais do que ter restrição de utilização, quase uma restrição de alguns resultados que você tem que entregar depois que você faz essa captação, né? Então, quando eu falei lá no comecinho dos covenants, você não tem uma restrição de como você vai usar esse dinheiro, mas tem alguns indicadores que a companhia precisa atender, que o investidor exige para ter uma segurança maior da saúde dessa companhia ao longo do tempo e depois que ele captou esse dinheiro. Então, por exemplo, dívida líquida sobre a EBITDA máxima durante o período da captação, né? Mais do que a restrição de utilização, você vai conseguir manter a saúde financeira da empresa, que é o que vai dar segurança para o investidor de que ele vai ter o dinheiro dele de volta, né? Desculpa, eu estava no mudo aqui. A próxima ela vai um pouco do ponto macro aqui, que o Mesquita pode responder. Há um receio dos investidores com relação a entrar em ofertas de mais longo prazo nesse momento, né? E os juros acabaram não subindo tanto quanto está sendo falado pelo mercado. Tá. Aqui eu vou só comentar também um pouco mais específico para o mercado de renda fixa. Eu acredito que, no geral, esse o aumento da taxa de juros é positiva para a liquidez no mercado de renda fixa. Eu acho que
assim, eu não vou falar de um aumento para 14% como a gente viu no passado, porque aí eu acho que é uma conversa um pouco diferente, porque você acaba incentivando muito mais o investidor aí para o risco público, mas nos patamares que a gente está se falando hoje, acaba gerando um pouco mais de liquidez, principalmente no mercado de renda fixa. Então, os retornos ficam um pouco mais atrativos, principalmente para os investidores. Então, acho que nos patamares que estão sendo discutidos e na expectativa que a gente está tendo hoje, eu vejo como uma expectativa de alta no que diz respeito à liquidez dessa indústria de renda fixa. Quanto ao caso específico da pergunta de, eventualmente, os juros não se subir tanto quanto se espera, eu acredito que depende muito da estrutura de juros da oferta em questão. Então, nesse exemplo específico, por exemplo, de você entrar numa emissão de longo prazo, com uma expectativa de aumento de juros, eu, do lado do investidor, por exemplo, eu tentaria fugir, por exemplo, de um investimento talvez com cupons fixos. Se eu tenho uma expectativa de um aumento na taxa de juros, isso evidentemente acaba impactando o meu retorno real para o investidor. Então, eu, por exemplo, talvez tentaria atrelar ali uma remuneração de CDI+, NTNB+, ou até, eventualmente, alguma porcentagem CDI. Eu acho que essa questão específica aqui da pergunta em relação à entrada em prazos mais longos com essa variação dos juros depende muito como o pagamento está sendo estruturado na própria emissão, e isso é algo que eu acho que também tem que ser considerado pelas empresas também. Pensando nos juros, qual que é a expectativa que a gente ter alguma leitura em relação a isso, para poder justamente casar esses pontos, vamos dizer, esses detalhes da operação. Então, será que eu quero um cupom fixo ou um cupom variável? Isso depende um pouco da sua leitura de como é a expectativa para o futuro. Eu digo, colocando agora um pouco da ótica do Patria em específico, o nosso fundo, o nosso benchmark é CDI+. Então, tanto os nossos ativos, quando a gente faz investimentos, quanto a remuneração dos nossos investidores, são medidos em CDI+. Então, por exemplo, para essa pergunta específica, para o nosso tipo de investidor, isso acaba impactando menos, porque seja um aumento da taxa de juros ou uma certa redução, a gente sempre está estruturando como um spread sobre essa taxa base. Boa. Acho que acabou também respondendo parte da próxima, que tinha uma correlação também de alta de juros e diversificação de ativos por investidores institucionais. Só um ponto adicional aqui que na próxima pergunta faz é que se o mercado de capitais tem sido vai ser uma nova forma de financiamento para empresas médias. Acho que eu posso falar um pouco do meu lado aqui. Quando comecei a trabalhar alguns anos atrás, as ofertas que eu trabalhava eram todas Petrobras, Vale, grandes nomes e empresas AAA, né? E hoje em dia, cada vez mais, a gente consegue trabalhar e o mercado aceita cada vez mais ofertas de empresas médias, né? Operações de 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões, muito até por conta desse cenário de juros. Antigamente, com um horizonte de 2 dígitos de taxa, os investidores ficam mais confortáveis num risco país ou, eventualmente, em uma operação AAA já vai pagar 2 dígitos para ele é confortável. No cenário de juros muito baixo, ele tem que fugir um pouco do óbvio, assumir um pouco mais de risco e entrar talvez em operações mais estruturadas, mais complexas do ponto de vista de garantia e tudo mais, mas para poder gerar um retorno para o cotista, para o investidor dele. Então, esse mercado de empresas médias, eu acho que vou nem colocar no futuro, porque eu falo, será? Eu acho que já é uma forma de financiamento bem relevante para empresas médias. Eu, do ponto de vista do investidor, concordo 100%, Thiago. Acho que cada vez mais a gente vê isso, e até a entrada também da liquidez, principalmente hoje em dia não são só institucionais, né, que estão buscando esse tipo de ativo estruturado, eventualmente um yield um pouco maior. A gente vê aí as tendências de democratização dos investimentos e principalmente ali do investimento em pessoas físicas, cada vez mais buscando também esses ativos um pouco mais diferenciados, não necessariamente o AAA que vai pagar uma remuneração muito baixa. Então, cada vez mais esse middle market vai ganhando representatividade no mercado de capitais. A gente chegou aqui no tempo final. Falta uma pergunta que tinha planejado aqui. Vamos concluir ela. E foi feita uma pergunta no chat aqui que eu acho que faz sentido também. Então, a gente faz essas 2 últimas perguntas e depois a gente faz o encerramento.
essa última aqui fala muito de IPO, né, pela quantidade de IPOs que tem tido no mercado, a disponibilidade de equity. Se realizar o IPO hoje em dia é uma das melhores maneiras de captação financeira para as empresas. Luísa, se você quiser começar respondendo essa, isso é bem amplo também. Eu acho que a gente volta um pouco em tudo que a gente falou durante esse webinar, né? Ela é, sim, uma fonte importante de captação, uma fonte muito atrativa, mas dizer que ela é melhor é um pouco forte, né? Porque depende muito da empresa, depende de vários fatores. Então, o que eu costumo falar é que a gente não pode se emocionar com a solução. Quero fazer IPO, quero ir para o mercado, quero ir para a bolsa, sem pensar em tudo que envolve um processo de IPO, né? O Thiago acho que falou muito bem sobre isso. É um processo bastante complexo. Quando você vai andando na escadinha da complexidade de captação, né? O IPO talvez seja a estrutura mais complexa que a gente tem. Ele é super atrativo porque ele é uma fonte de captação mais barata. Então, quando a gente fala que taxa, normalmente é um ponto que pega muito para quem está buscando financiamento no mercado, a pessoa já pensa em IPO para ir atrás de uma taxa mais atrativa, né? Ou se um acionista, por exemplo, quer dar mais liquidez para as suas ações, isso também vai acabar ajudando na estratégia dele. Mas os custos para você fazer um IPO, os custos de preparação para um IPO, tanto o custo financeiro quanto o custo de tempo e de esforço que isso vai demandar de toda a companhia, de toda a assessoria que a gente precisa, eles não podem ser desconsiderados, né? E aí também um ponto importante é você não pode pensar só no IPO, né? Fiz o IPO e agora pronto, agora eu tenho dinheiro para continuar a minha expansão. O pós-IPO, ele também muda muito a realidade da sua empresa, né? Então, você passa a ter que ter estruturas de compliance, de RI, de controles internos muito mais robustas do que você tinha quando sua empresa tinha um capital fechado. O seu processo decisório, ele acaba ficando muito menos flexível do que ele era, né, quando ele tinha capital fechado, você tem muito mais gente para prestar contas, né, quando você tem capital aberto. Então, o nível de sigilo da empresa, o que antes só você sabia, você passa a dar acesso a informações para todo mundo, e até, inclusive, para a concorrência, né? Então, você tem que pensar em tudo que envolve o processo de IPO e não só, de novo, pensar na taxa, né? A gente volta para o assunto que a gente vem falando, de considerar o cenário como um todo. Eu acho que para começar a pensar em IPO, depende muito do nível de maturidade da empresa, no quanto eu estou preparado para esse processo. E aí o Thiago falou agora há pouco sobre prazo, né? Quanto tempo pode demorar um processo de IPO? Normalmente ele estende um pouquinho mais, vai para 8, 9 meses, ele pode durar até mais do que isso, dependendo do seu nível de maturidade, né? Se você não estiver minimamente organizado para começar um processo de IPO, pode ser que você nem consiga chegar lá. Então, ele é, sim, uma fonte super importante também, assim como as outras que a gente falou, é uma fonte de captação com custo mais baixo, né, com taxas mais baixas, mas é complexo, né? Você tem que estudar muito bem e pensar muito bem antes de simplesmente resolver fazer um IPO para você ir no mercado ter que dar 10 passos para trás depois, né? Eu também acho, só para complementar o que a Luísa falou, eu acho que a decisão de IPO é uma decisão muito mais complexa do que uma decisão de uma captação financeira. Ela tem aspectos da captação em si, para a empresa, às vezes a liquidez não é nem para a empresa, é para o acionista, né? Então, tem um aspecto da liquidez, mas tem um aspecto mais amplo, que é o que eu quero com esse evento, né? E quais são os efeitos positivos e negativos. Às vezes é possível ter o mesmo efeito sem parte dos ônus. Por exemplo, se eu quero ter um capital menos custoso no equity, eu posso olhar para o investidor de private equity, ou investidor estratégico com uma participação minoritária, por exemplo, né? Que depois pode sair num IPO, e aí a empresa está mais preparada, e às vezes, nesse contexto, se deixa menos dinheiro na mesa, usando a linguagem de mercado aqui, né? Então, acho que a decisão do IPO é uma decisão, enfim, que todo empresário pensa num contexto de abundância de liquidez para esse tipo de investimento, acho que é natural. E não adianta dizer que a empresa não está pronta, quer dizer, se me pagam um múltiplo X, eu quero fazer o IPO, né? Mas é importante analisar todo o contexto e
e o que precisa ser feito. Às vezes é o caso de fazer e à medida que o processo avança, eu me adapto como empresário. Mas é importante essa análise mais completa, uma análise mais global da empresa do que simplesmente o efeito financeiro de liquidez. Boa. E chegou uma pergunta aqui que é bem interessante no chat, acho que vale a pena o Mesquita responder. Ele pergunta sobre o termo de acesso aos credores, no caso dos investidores. O único canal é estar como assessoria especializada ou é possível acessar diretamente os investidores, a companhia acessar diretamente? Eu acho que dá para se ter uma combinação dos dois. Eu acho que, obviamente, começa com os próprios relacionamentos, muitas vezes, bancários das empresas. Então, se você já tem ali linhas de curto prazo, às vezes com bancos, se você já faz recebíveis, já faz CCBs, muitas vezes você iniciar um relacionamento com eles sobre eventual leitura de mercado. Eu acho que isso tudo começa no dia a dia com os próprios bancos, que são um dos tipos de investidores. Então, as assets, muitas vezes, mesmo as tesourarias são um tipo de investidor. Outros investidores também do mercado, geralmente, são de fácil acesso, eles têm interesse em conversar com empresas. E aí eu acho que aonde que eu vejo que a assessoria ela gera muito valor. Obviamente que você ir tentando um a um, muitas vezes, talvez você não tenha uma assertividade tão grande. Você consegue, sim, ter o acesso aos credores? Consegue. Eu acho que onde a parte da assessoria especializada te ajuda muito é você ter mais assertividade, a você conseguir conectar o que exatamente a companhia precisa com o tipo de investidor que muitas vezes vai conseguir te proporcionar esses recursos, além também de toda a parte de organização de informações. Acho que o Thiago comentou que uma das principais partes no começo de toda a operação é justamente fazer o pacote, fazer a leitura. Então, acho que é uma combinação, o auxílio e a utilização das assessorias ajuda muito no que se diz respeito à assertividade nesse quesito, para você conseguir ir de forma mais precisa e eficiente junto a aqueles investidores que realmente vão ter interesse no seu papel. Legal, legal. Bom, eu sou suspeito para responder essa pergunta, mas eu acho que, claro, você consegue acessar diretamente. A figura do assessor, ela, como você disse, ela ganha mais assertividade no processo, né? Talvez no mercado que é tudo muito dinâmico, você ir a mercado com um mês de diferença pode ter total relevância no sucesso ou não da captação. Bom, acho que é isso. Acho que a gente estourou um pouquinho de tempo. Agradeço aí a participação de todos que estão logados aqui no call. Agradeço a participação de cada um aqui dos convidados que disponibilizaram o tempo de contribuir aqui com experiências passadas. Então, Mesquita, obrigado pelo tempo. Luísa, Jean Tomasi, foi super produtivo. Achei super interessante aqui de poder contribuir com os participantes aqui, essas 4 visões, né, diferentes e complementares e fundamentais no processo de captação. Acho que nenhuma captação funciona sem um assessor, sem o advogado, sem o investidor e, claro, sem a empresa, né? Sem a empresa, a gente não existe a captação. Então, gostaria de agradecer a cada um de vocês aí pelo tempo disponibilizado e agradecer a todos pela participação e que entraram aqui para disponibilizar parte da manhã conosco aqui. Obrigada, Thiago, pela oportunidade. Obrigada, Thiago, Alexandre, né, pela participação. Obrigada a todo mundo que estava aí com a gente durante essa manhã. Espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho aí outras empresas compartilhando as experiências que a gente já teve aí no passado. Obrigado a todos aí do lado aqui do Pátria também. Obrigado, Thiago, pelo convite, por organizar aqui essa conversa. Eu acho que é super interessante e esses bate-papos aqui entre, vamos dizer, todos os stakeholders do processo são muito importantes aí, tendo em vista o ambiente que a gente vive hoje, com cada vez mais esse acesso ao mercado de capitais. Eu acho que um belo evento e de novo, obrigado pelo convite.
Que falo mesmo, excelente evento, parabéns, Thiago, enfim, parabéns a todos, Luísa, Alexandre, enfim, espero que tenha sido útil para vocês, como foi para mim aqui. Obrigado mais uma vez e bom dia a todos. E aí, só finalizando, pegando um pouco o gancho que o Thiago falou no começo, se tiverem dúvidas que a gente não respondeu aqui, sinta-se à vontade de acessar qualquer um aqui que está presente no call, né? Acho que a gente tem os contatos aí no site, enfim, a gente está à disposição para responder as outras perguntas. A gente teve que selecionar as que mais apareceram, existem perguntas que não foram cobertas, mas a gente está à disposição aqui para solucionar, tá bom? Bom dia, pessoal. Obrigado a todos. Valeu. Valeu.